Eu sou Zora Santos e estamos começando mais um episódio do Histórias de Alimentar a Alma. Um programa do Circuito em Casa feito com moradores de diversas regionais de Belo Horizonte com receitas para você fazer aí, na sua casa. Nós, mineiros, não vivemos sem quitanda e sabemos fazer quitandas maravilhosas, não é verdade? Hoje, a Gabriela, o Paulo e o Antônio do Padre Eustáquio vão nos ensinar uma receita de biscoito de nata daquelas de comer rezando. Vamos aprender? Eu sou Gabriela, sou artesã, trabalho com acessórios em papel há 7 anos e sou mãe do Antônio, ex-esposa do Paulo. Nós moramos aqui no Padre Eustáquio e hoje eu vim ensinar uma receita que aprendi com a minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. É um biscoitinho de nata. Na época da minha avó era feito com nata, hoje já é mais raro a gente trabalhar com nata, né? E foi substituída a nata pelo creme de leite. Na minha família, a gente se reúne, tem o costume de se reunir em volta do fogão, quer seja para as refeições do dia a dia, no domingo, quer seja para fazer quitandas, né? A minha avó, ela trouxe esse hábito para a gente de no domingo à tarde reunir as filhas, as netas, e a gente ficava ali naquele bate-papo gostoso, fazendo bolos, biscoitos, que seriam servidos, né, depois do almoço, na parte da tarde no café. E na minha casa, minha infância toda foi da mesma forma. Hoje a minha mãe, ela cozinha profissionalmente, mas eu cresci na cozinha com a minha mãe. E a gente, né, sempre foi de fazer biscoitos, bolos, coisas que pudessem ficar para a semana, para os lanches da família. Eu moro aqui no Padre Eustáquio há 5 anos. Desde que 6 anos, aliás, eu me casei com o Paulo, morava no Floresta, vim para cá. E hoje eu e o Paulo somos separados, né? Já há 7 meses. Eu decidi locar um imóvel próximo a ele, tanto para facilitar o trâmite da presença dele com o Antônio, como também para não tirar muito o Antônio da rotina dele já de escola, né, da vida que a gente já estava bem habituado aqui no bairro. É um bairro que a gente gosta muito, que é um bairro que tem toda uma característica assim mais tranquila, mais familiar, né? A gente tem pracinhas próximas, né? É um bairro muito gostoso, muito aconchegante. E aí hoje eu e o Paulo, a gente conseguiu, né, nos separar, mas nos mantermos amigos, né, Paulo? E aí, o que eu fazia em casa, que eram as quitandas e que servia em casa, hoje eu faço e chamo ele para comer. Então eu faço, ligo para ele e falo, fiz pão aqui, às vezes vem buscar um para você levar para lanchar, né? Estou fazendo um bolo, vem comer com a gente e tal. Então a gente ainda, mesmo separado, eu acho que a cozinha tem muito esse poder, né? De unir as pessoas, de unir histórias, né? De unir afetos. A primeira coisa que eu acho importante em se aprender a cozinhar é por sobrevivência, né? Porque eu acho que uma pessoa que sabe cozinhar, que consegue se virar bem na cozinha, ela ganha o mundo. Eu digo assim, porque às vezes você tá com vontade de comer alguma coisa, você sabe fazer, você tem habilidade para estar ali, para poder produzir o seu próprio alimento. Tanto é mais saudável, quanto também é mais econômico. Então eu acho muito importante isso. Como eu aprendi isso e acho que me serviu muito na vida, eu gostaria que o meu filho também aprendesse. Eu acho que além da construção do afeto mesmo, do fazer junto, do entender como se faz, como se produz o alimento, tem isso que eu acho que a gente tem que carregar para a vida mesmo, né? Que é saber se virar no mundo. Hoje eu vou ensinar um biscoitinho de creme de leite. É uma receita que veio da minha avó, passou pela minha mãe, agora eu faço também. Eu fiz muito com a minha avó e com a minha mãe. Na época da minha avó era nata, né? Juntava-se os copos de nata. Hoje quase ninguém mais junta nata, então a nata pode ser substituída pelo creme de leite.
Eu escolhi essa receita porque, além de ter essa história de afeto, né, da relação da minha avó e da minha mãe comigo, é uma receita super fácil, uma receita que, até se a pessoa não tem familiaridade, nunca cozinhou muita coisa, ela vai conseguir preparar. É uma receita barata, né? Você pode fazer em casa com tranquilidade, são ingredientes de fácil acesso, e então acho que é ótima para esses tempos também que estamos todos em casa, procurando lanchinhos simples, né? Então, para fazer o nosso biscoitinho, a gente vai usar 2 ovos inteiros, meia xícara de açúcar, pode ser o cristal ou o refinado, 1 xícara de amido de milho, 1 lata de creme de leite sem soro, 3 colheres de manteiga ou margarina, aproximadamente 5 xícaras de farinha de trigo e 1 colherzinha de chá de fermento em pó. Esse açúcar é somente para a gente passar o biscoito antes de assar, então pode ser um pratinho com um pouquinho de açúcar só. Uma coisa que eu aprendi fazendo biscoitos, eu gosto muito de fazer biscoitos, né? É que em algumas receitas, o amido de milho, ele é importante para você ter aquele biscoito mais sequinho, sabe? Para não ficar um biscoito tão fofinho demais, aquele biscoito que quebra tanto. Ele misturado com a farinha de trigo, ele dá esse ponto da maciez no ponto certo, sabe? Se você quiser fazer um biscoito mais seco, tipo quebra-quebra, e menos fofinho, você pode aumentar, por exemplo, a quantidade de maisena e diminuir a quantidade de farinha de trigo. Ele vai ficar um biscoito mais quebradiço. Outra coisa interessante em se pensar quando você faz biscoitos é que, por exemplo, o creme de leite ele é uma fonte de gordura, né, para a receita. Então, se você quiser dar um outro sabor, é possível também você substituir ou diminuir a quantidade de creme de leite e adicionar uma outra fonte de gordura, como o leite de coco, por exemplo, que aí vai dar um sabor, um gostinho de coco e você não vai perder impropriedades na receita. Então, para começar a nossa receita, a gente vai colocar os 2 ovos inteiros. Vocês podem usar para bater os ovos, para misturar tanto o fouet quanto uma colher de pau, o que for da preferência de vocês. Aqui não tem muito segredo, não. O açúcar, o Antônio vai ajudar a gente. Coloca bem devagarinho aqui, filho. A gente vai incorporar o ovo e o açúcar num primeiro momento. Então, depois de bater o ovo com açúcar, a gente vai acrescentar a margarina. Isso. Esse agora, filho. Acrescenta a margarina e bate mais um pouco. E logo em seguida o creme de leite. Então, depois de incorporar bem a manteiga, os ovos e o açúcar e o creme de leite, a gente vai acrescentar a xícara de maisena. É amido de milho, né? E a gente adiciona o fermento. Deixa eu adicionar. E a farinha de trigo é até dar o ponto. Eu posso. Então, você pode colocar aos pouquinhos e ir sentindo a textura da massa. Depois a gente vai amassar. Não, filho, agora essa aqui a mamãe tem que pôr, porque a mamãe tem que ver a quantidade, tá? Essa aqui tá certo? E aí você vai observando, vai misturando bem, adiciona aos poucos mesmo, para ela não empelotar também, depois não ficar cheio de nódulo o seu biscoito. Que é essa massa? Só um instantinho, filho. Isso, aí agora Colocar a farinha. a gente já tá chegando no ponto de começar a amassar com as mãos. Então aí você percebe que ela já vai ficando mais pesada, né? Já vai mudando a consistência. E aí agora não pode ter dó de sujar as mãos, não. Então agora nessa etapa,
a gente vai começar a amassar com as mãos. Amassar com as mãos. Até que o ponto dela fique um ponto... Ó, vocês podem ver que ela tá bem grudenta ainda, né? Bem grudentona. Grudenta, hein? Então a gente vai adicionar farinha Mas, e vai amassando e vai sentindo a textura da massa. você sabe... Aí vocês vão percebendo que, ó, ela já tá menos grudada nas mãos. Assim. Entendi. A quantidade de farinha também vai depender da marca da farinha que vocês estiverem utilizando, né? Da quantidade de gordura que tiver na manteiga ou no creme de leite. Então não tem uma medida muito exata, não. É mais esse trabalho mesmo de você ir sentindo a massa. Olha, aí vocês podem perceber, ó, que ela já não gruda tanto mais nas mãos. Ela já tá num ponto... A gente pode conferir se ela já está num ponto legal para enrolar ou se a gente põe um pouquinho a mais para ela. Não tá mais... Deixa eu fazer a cobra. A mamãe tá testando para ver se já tá boa para fazer a cobrinha. Olha, ainda tá grudando um pouquinho aqui no dedo da mamãe. Eu vou colocar mais um pouquinho de nada de farinha e vou amassar de novo, só para ela não grudar mais. Assim? Uhum. É só encher a mão e fazer assim, uma chuvinha. Ah, eu sei também fazer. É só pegar assim e... Faz uma chuvinha aqui pra mim, bem pouquinho chuvinha. Aí, mais um pouquinho. Vai. Ótimo, muito bem. Então, vocês veem que ela fica... É uma massa macia, né? Você põe o dedo, ele afunda com facilidade, mas não gruda. Então, esse é o melhor ponto. E aí, você pode escolher, geralmente aqui em casa a gente enrola assim, as trancinhas. Então você faz uma cobrinha, né, Antônio? Se precisar, não tem problema untar as mãos com margarina ou manteiga, tá? Será que... Enrola. E aí você tem tanto a opção de fazer ela abertinha assim. Deixa só a mamãe explicar, tá? Você faz ela abertinha, a gente dá só uma carimbadinha dela aqui no açúcar. Agora sou eu. Você pode também fazer uma cobrinha maior, né? E trançar e depois fechar como rosquinha. Aí tem que ter cuidado, porque como ela tem fermento, ela vai inchar um pouquinho, para ela não ficar toda grudadinha. Então você pode fazer um pouquinho maior e fazer bem abertinha, porque depois ela vai ganhar uma outra forma, né? A gente põe no açúcar. Agora sou eu. Ou se você tiver com pouco tempo ou não tiver vontade de fazer a trancinha, você pode fazer uma rosquinha simples. Fechou aqui, aperta um pouquinho para ela não abrir, carimba no açúcar. Sou eu agora? Tá pronta. Então agora a gente vai colocar isso aqui aonde? Forno. Pra assar, né? Posso colocar um pouco sozinho? Sozinho não, porque fogo Não pra criança é perigoso. Eu tô só falando colocar com os panos que você coloca, só assim. Ah, não, mas você pode levar a forma. Vamos explicar pro pessoal que tem que manter a distância para eles não grudarem. O forno pré-aquecido a mais ou menos 190, 200 graus por 15 minutos, tá? E aí a gente vai levar ao forno e vai aguardar eles assarem. Você pode olhar tanto pela aparência dele, se ele tiver mais douradinho em cima, quanto também no fundo. Quando você puxar o fundo e ver que ele tá... A gente já tem alguns prontos aqui, ó. Se você ver que o fundinho dele tá coradinho, você pode retirar. A gente vai levar essa fornada e logo mais a gente volta com o resultado. Vamos levar? Eu posso pegar esse e você pegar esse? Pode. Vamos lá. Esse aqui, ó.
Vou colocar no forno. Esse aqui é mais fácil colocar no forno. Ok. E arredar ele. Então, pessoal, esse é o resultado dos nossos biscoitos. A gente ainda tem mais uma fornada para sair. Eu gostaria de dedicá-los à minha avó, a Dona Lourdes, que é a nossa matriarca, foi a pessoa que trouxe essas receitas para a gente, e a minha mãe, a Rosa, que também me despertou o prazer e o carinho pela cozinha. Quero mandar um beijão para elas e dizer que mesmo nesses tempos em que a gente precisa ficar distante, a gente vai arrumando meios de nos aproximar, né? De estar perto, nem que seja assim, simbolicamente. Ai, gente, esse biscoito leva a gente lá pra infância, né? Coisa de vó, sabe? Obrigado a você que assistiu. O Circuito em Casa segue com muitas outras atrações. Fique ligado. E se puderem, e sempre que puderem, por favor, fiquem em casa.